É possível que tenham recebido informação de sobreviventes de uma civilização anterior. O calendário sumério começou a registrar diariamente desde o ano 4468 a.C., na Era de Touro. Entretanto, eles consideravam que o tempo tinha começado no ano 10.928 a.C., na constelação de Leão, quando a Terra se inundou, salvando-se apenas Ziusudra, o Noé sumério. Curiosamente, os egípcios também começam a contar o tempo a partir desse momento, quando sua terra emergiu das águas. O zodíaco circular encontrado no templo de Dendera confirma isso. A lenda diz que a esfinge tem corpo de leão para assinalar esse marco cataclísmico, e que sua cabeça humana é o símbolo de Aquário, a época em que estamos entrando, para indicar a duração do ciclo. Os cientistas atuais confirmam que naquele momento marcado pelos egípcios e sumérios, terminou a era glacial do Pleistoceno, quando o nível das águas do mar do mundo todo subiu 130 metros. Mas essa não é a única informação surpreendente. Deixaram registrada a existência de todos os planetas, inclusive Urano, Netuno e Plutão, que só foram redescobertos recentemente pela astronomia moderna. De onde teriam obtido todo esse conhecimento em tão pouco tempo? É preciso levar em conta a possibilidade de que tenham tido um guia superior que dirigiu seu desenvolvimento com base em informação de uma civilização anterior. A resposta a essa questão encontra-se nas placas de barro sumérias, junto com a primeira escritura conhecida. Mas nos negamos a aceitar isso. Eles falam de Utu, um povo mais antigo que existiu antes do dilúvio, com habitantes saudáveis que praticamente não envelheciam. Uma sociedade modelo de equilíbrio e justiça. O rei Hammurabi, em seu famoso código, também confirma a existência de uma civilização mãe desaparecida. Diz textualmente que ele entende as enigmáticas palavras entalhadas em pedra dos dias anteriores ao dilúvio, o que indicaria que antes existiram escritas, linguagem e escritura. A informação sobre a existência da Atlântida está envolta em mito. É preciso abrir as fronteiras da mente para aceitar os indícios misteriosos que a história nos conta. Vamos ouvir todas as lendas e todas as histórias, que por mais estranhas que pareçam, podem nos levar a entender a mente do Criador e resolver o maior enigma de todos: o propósito da nossa existência. De onde viemos? Como temos progredido? A Atlântida realmente existiu? E para onde estamos indo? Vamos analisar o trajeto da alma do homem, desde a primeira luz dos tempos até os mundos da matéria e da forma, através dos corredores de sua experiência evolutiva. Uma civilização que floresceu durante 13 mil anos precisa ter existido no final da Era Glacial, conhecida como Pleistoceno. Com as condições climáticas existentes, poderia ter se desenvolvido só nas regiões tropicais do planeta, entre os paralelos e a 35 graus ao norte do Equador e 35 graus ao sul. De acordo com a descrição de Platão, a Atlântida estava localizada no centro do Atlântico. Esse continente perdido estaria sem dúvida no lugar ideal. O vale fértil entre o Tigre e o Eufrates, na Mesopotâmia, onde a Suméria floresceu, e o vale do rio Nilo, no Egito, seria o segundo lugar onde poderia ter existido uma civilização anterior ao dilúvio. O vale do rio Indus, na Índia, e o vale de Yangtze, na China, também tinham um clima e as condições necessárias. Na América do Sul, naturalmente, o lugar ideal seria ao redor do lago Titicaca, entre Peru e Bolívia. Curiosamente, sobre o paralelo a 30 graus, estão situadas as cidades sagradas mais antigas e importantes, como Heliópolis, no Egito, Éride, nos tempos dos Sumérios, Persépolis, na Pérsia, Harappa, no Vale da Índia, e Lhasa, no Tibete. Nesses locais encontram-se as maiores evidências, atualmente, de uma civilização anterior.
Fica claro que a cultura suméria foi guiada por conhecimentos de civilizações anteriores. Da mesma forma, a cultura egípcia, que também desenvolveu conhecimentos incríveis em um espaço de tempo muito curto. Algo comum a todos os lugares anteriores à Suméria é que seus monumentos foram construídos com pedras gigantescas que chamamos de megalitos. Essas pedras enormes eram cortadas, transportadas por grandes distâncias e depois unidas uma à outra, colocadas nos locais com muita precisão, usando uma tecnologia desconhecida atualmente. Pedras imensas, já descritas como antigas nos mais antigos textos existentes, encontram-se em Baalbek, Líbano, e entre os rios Litani e Orontes, no vale fértil de Beca. São 3 lousas de pedra cortadas, as maiores e mais pesadas do mundo. Chamam-se trilitos. Fazem parte de uma gigantesca plataforma artificial de pedra de cerca de 700 metros de lado, projetada para resistir enormes pesos e pressões. Cada uma das 3 lousas pesa 1.200 toneladas, mede 25 metros de comprimento, 8 metros de largura e 5 metros de altura. Foram colocadas a 8 metros de altura sobre outras pedras que as apoiam, com um encaixe tão preciso que não se pode introduzir uma folha em suas juntas. Hoje não existe um equipamento adequado para levantá-las e muito menos para colocá-las com tal precisão. Foram levadas até o local por 3 quilômetros de distância, onde foram entalhadas. Mas não existem pistas de nenhum caminho ou rampa usada para deslocá-las. Uma pedra do mesmo tamanho, cortada perfeitamente, que os construtores originais nunca usaram, ainda está no lugar onde foi entalhada. La Grande Terraza está perfeitamente alinhada ao Sol para registrar seus movimentos. O mesmo acontece com todos os templos antigos construídos com megalitos. Isso é uma prova do grande conhecimento astronômico de seus construtores. Escavações arqueológicas mostram que o lugar sempre foi sagrado. Sobre a plataforma, vários templos foram construídos, o mais antigo sumério, depois um assírio dedicado a Baal, outro persa dedicado a Mitra, o distribuidor de luz, e finalmente o grego. Por último, no ano 63 a.C., os romanos, baseando-se nesse lugar inexplicável, construíram o maior templo do mundo com um oráculo que era visitado até pelos imperadores. Era uma das maravilhas do mundo antigo, o maior templo de todos os seus domínios, dedicado a Júpiter. Ao seu lado havia um templo menor dedicado a Baco, ou Dionísio. Outro mistério é que na superfície da plataforma perceberam que parte das lousas estava vitrificada, derretida devido a um enorme calor. O investigador Zecharia Sitchin usa como prova as barras de argila sumérias para afirmar que Baalbek era uma plataforma de decolagem e aterrissagem das naves de uma civilização avançada e muito antiga. As peças de barro dizem que Enki, um ser que veio do céu, foi quem os ensinou a fundir os metais. É você que purifica o ouro e a prata, mistura o cobre e o estanho. Sitchin ressalta que as enormes plataformas de Baalbek estão situadas na mesma linha da grande pirâmide de Giza. Suas 2 companheiras e a única esfinge formam um corredor de aproximação com o Monte Arará, o mais alto de todos do Oriente Médio, como o ponto principal. A Grande Pirâmide e o Monte de Santa Catarina, o mais alto e visível do Sinai, seriam os faróis de aproximação da plataforma de aterrissagem em Baalbek. Ambos encontram-se na mesma distância daquele ponto. Qualquer que seja a hipótese que esteja certa, os trilitós mostram que nossa atual civilização não é a primeira que existe nesse planeta.